Bem-vindos ao Fora de Portas desta semana. O nosso convidado é Ricardo Costa, licenciado em Economia e Gestão Empresarial, pós-graduado em Finanças e Fiscalidade, atualmente vereador da Câmara Municipal de Guimarães. Antes de mais, obrigado pela sua presença no programa desta semana, Dr. Ricardo Costa. Vamos começar pela música, um tema mais leve. Como nasce o gosto pela música ao ponto de ter uma banda, não é? E participar com uma banda? Muito bem. Boa noite, em primeiro lugar, e dar-vos os parabéns primeiro por esse programa, cumprimentar o Ricardo Lopes e agradecer o convite também à Biblioteca para estar convosco aqui. É um orgulho imenso estar convosco e também em Guimarães, na nossa cidade. E, portanto, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns pelo programa que tenho assistido, e é fantástico que, pelos diferentes interlocutores, ver a diversidade de opiniões que existe sobre vários temas. Bom, mas essa pergunta dava para um programa de 2 horas. E, completo, portanto, não é? E, portanto, o gosto pela música nasce na escola secundária. Portanto, eu sempre fui uma pessoa muito ligada às associações e já tinha eu 16 anos, 17 anos, quando conhecemos os Smartini. Portanto, não eram Smartini na altura, era uma banda com uma outra formação, pese embora a estrutura base das 3 pessoas iniciais, que é o Nuno, o Patrício e o Ricardo, neste caso, estamos desde o início, e agora temos o João Paulo também, que já tocava connosco há imenso tempo, e que também é muito bom tê-lo connosco, mas já fomos vários elementos. Portanto, isto nasce na escola secundária, naquela altura em que a gente ouvia Nirvana, aquelas bandas muito alternativas, que nós somos uma banda muito alternativa, do grunge. Portanto, tudo nasce na escola com os meus 17 anos, e que se prolonga até aos dias de hoje. E o nosso baterista, por acaso também é psiquiatra, houve uma altura que eu, da minha vida, há cerca de 3 anos atrás, 4 anos, penso eu, 2, 3 anos, não sei muito bem ao certo, mas foi há 2, 3 anos atrás, aproximadamente. Eu decidi pôr ponto final na banda, eu próprio. E numa altura que eu estava mais cansado, porque isto, se a gente for responsável, mesmo sendo uma banda, para nos divertirmos, há compromissos que temos que assumir por vezes. E uma vez saí de Guimarães, não me esqueço, às 7 da tarde, com um compromisso político, tínhamos uma inauguração de uma empresa em que o Sr. Ministro da Economia veio a Guimarães, e eu comprometi-me a estar nessa empresa, e fiz tudo para que isso corresse bem, só que nós tínhamos que tocar às 10h30 em Lisboa. E, portanto, sair de Guimarães às 7 e estar às 10h30 em Lisboa era uma empreitada complexa. E, portanto, eu cheguei a Lisboa em cima da hora, praticamente não jantei nada, fomos diretamente para o palco, acabámos de tocar, depois toca a remar tudo, porque nós somos uma banda que remamos, montamos, claro, não temos roldies, não há roldies, e portanto, naquele dia foi um dia completamente cansativo. Eu sei que me deitei às 2, 3 da manhã, e no dia seguinte viemos para Guimarães, novamente. Eu cheguei a Guimarães às 5 da tarde, aproximadamente, e cheguei completamente cansado. E numa reflexão para comigo próprio, permita-me isto, reflexão às vezes pode ser feita em conjunto, mas eu próprio, uma introspeção, se quisermos, de uma forma mais correta, isto não pode continuar, eu não tenho vida para isto. Então fiz um mail que depois, no dia seguinte, conversámos todos, isto foi um mail, daqueles mails sentimentais que a gente escreve, está numa altura completamente a libertar-se no momento, e quando os meus amigos leram aquele mail, ficaram todos completamente sem o que é isto. Então, posso dizer que só não saí da banda, lá está, isto estava para um programa inteiro, não é? Porque o nosso baterista disse, não há problema nenhum, eu acho que a banda não pode continuar sem um elemento que fez parte desde o seu início, portanto temos que acabar, mas há uma coisa que te quero dizer, ele para mim, conhecendo-te há muitos anos, conhecendo a tua vida, a tua forma de estar, eu não te vou ver na banda, mas há um sítio que eu te vou ver pior. Eu então, nas minhas consultas, isto, efetivamente, quando ele me diz isto, efetivamente ele tem razão. Portanto, a banda é um escape importante para relaxarmos, para conviver, para no fundo fazermos uma espécie de teletransporte quase, não ao futuro, mas ao passado, para dizermos que somos sempre jovens. Quem está na música sente-se sempre jovem, parece que temos sempre 20 anos. Um pouco das rotinas também, não é? Portanto, a banda começou aí e dura até os dias de hoje, porque somos amigos há muitos anos e há momentos fantásticos, e portanto tudo isto compensa. Smartini porquê? Algum é especial? É uma pergunta. De onde é que saiu o nome? Era uma pergunta que nós, antes de irmos para as entrevistas, fazíamos, esta pergunta vai surgir. Qual é a explicação? Não há explicação. Surgiu-se Martini, porque Martini é uma palavra muito conhecida,
sonante, e eu, na altura, para brincar... Uma operação de marketing. Como Smartini, a explicação pode dizer smart de inteligente, nós somos inteligentes, armados em inteligentes, né, para ficar Smartini. E ficou assim, mas já há muita gente, lembro perfeitamente, estávamos em Paredes de Coura, quando ficámos em Paredes de Coura há 2 anos, e na entrevista para a TVI, estávamos a começar a entrevista, que eu não faço direto, e começa o apresentador, e temos aqui connosco os S. Martin, e eu, pá, desculpa lá, parou tudo. Peço imensa desculpa, como isto não é direto, nós não somos S. Martini, somos Smartini. E há muita gente a dizer S. Martini, portanto, separa aqui as coisas. Não liga a palavra. Não liga a palavra. E na altura foi espetacular, porque os colegas disseram, ui, e ele, tem razão, vamos corrigir o erro. Então retomaram a gravação, pá, foi espetacular esse momento. E portanto, por explicar, não há uma explicação lógica. E portanto, Smartini, porque um dos elementos da banda é arquiteto e diz que a palavra Martini tem uma sonoridade e tem muita notoriedade, vamos para Smartini. E ficou bem. E pronto, e foi assim que surgiu. Muito bem. Vamos falar um pouco também de Guimarães. É uma cidade que nos últimos tempos tem tido um grande crescimento ao nível do turismo. Como é que vê-se esse crescimento? E se não há aqui, pergunto eu, um perigo por excesso, à semelhança do que tem acontecido também com outras cidades e que começam agora a perceber, e falo das 2 maiores cidades do país, Lisboa e Porto, claro, com esse nível elevadíssimo de turistas, que acaba também por prejudicar um pouco os locais. Aqui em Guimarães, corremos esse risco ou nem por isso? É a dose certa que temos para já? Eu acho que isso é uma pergunta muito séria, muito importante e estruturante. Eu acho que o turismo tem que sempre existir. O que nós temos é que ser capazes de dosear a dependência que temos do turismo. O turismo, para mim, o turismo é uma atividade económica. Por acaso, no município de Guimarães está separado em 2 pelouros diferentes. Está no turismo, está com a vereadora Sofia Ferreira, a economia está comigo. E o turismo é importante para alavancar determinadas áreas, como a restauração, a hotelaria, e, portanto, e para atrair novos públicos, para internacionalizar até os territórios. Mas nós não devemos estar dependentes do turismo para a sobrevivência, se quisermos, de uma cidade. Devemos ter como uma espécie de, se quisermos, uma espécie de externalização quase, como se faz nas empresas, porque ao primeiro problema temos problemas sérios e não há melhor momento para avaliarmos isso e analisarmos isso agora. Temos uma pandemia que retirou o turismo a todo mundo. Portanto, se nós dependemos do turismo e se nós fazendo aqui um parênteses, o turismo representa no produto interno bruto do país cerca de 15%, se a memória não me falha. 15% do produto interno bruto é uma imensidade. Estamos a falar de aproximadamente cerca de 30 mil milhões, números redondos. Portanto, nós para recuperarmos 30 mil milhões, quando ficamos sem ele de um dia para o outro, que é o caso, eu pergunto como é que o fazemos. Portanto, eu diria que nós não podemos contar com o turismo como uma atividade core do país e do município, mas uma atividade que pode acrescentar valor e que deve acrescentar valor, mas nunca depender do turismo para a sobrevivência de quem investe nos seus territórios, neste caso quem investe em Guimarães. Mas vai haver agora, na sua opinião, depois de passarmos esta fase pandémica, um apelo ainda maior para tentar recuperar mais rapidamente e fazendo alusão também ao que disse um pouco aí? Eu acho que isso é uma estratégia que todos seguirão, estou certo disso. Agora, todos terão consciência de que o caminho a percorrer terá necessariamente de ser diferente. Isso também não tenho dúvidas. E, portanto, o grau de dependência que existirá para o futuro do turismo será menor, mas o seu grau até de valor acrescentado bruto, se quisermos, à economia até pode ser superior. Não é? Pode ser superior. Não está em causa isso. Agora, o que eu diria é que os decisores políticos têm que colocar em cima da mesa o turismo como uma atividade não core do seu território, mas uma atividade que tem que acrescentar valor. Mas nunca core da sua subsistência, porque Guimarães é verdade que também depende muito do turismo, e ainda bem que assim é do ponto de vista daquilo que é a internacionalização do território, e Guimarães ficou conhecido no mundo pelo património da humanidade, pela capital europeia da cultura, estamos de acordo, isso é importante, isso atraiu muitos turistas, mas se estivesse pendurada apenas no turismo, hoje tínhamos problemas seríssimos.
E ainda bem que Guimarães é uma cidade industrial, do ponto de vista económico. Portanto, essa dependência não é tão grande como é em Lisboa. Se nós tivermos um termo de comparação e olharmos... é uma cidade quase de serviços, não é? Não, claro, não, se olharmos... É isso que eu ia dizer. Nós comparamos, por exemplo, Lisboa com Guimarães ou com o Porto, por exemplo. Nós temos Lisboa com o saldo da balança comercial entre aquilo que é exportações em importações e, portanto, aquilo que efetivamente contribui para a riqueza da cidade ou do país. Eu posso lhe dizer que Lisboa, em 2018, teve um saldo da balança comercial de 11 mil milhões de euros negativa. E Guimarães teve um saldo comercial aproximadamente de 700 milhões de euros positiva. E, portanto, é preciso perceber também que a riqueza que se acrescenta e contribui para aquilo que é também o bem-estar do cidadão, enquanto vimaranense, enquanto português. E nós temos que perceber que, eu costumo dizer, e direi eu aqui também, que o Norte é um motor importante da economia do país. E nós, obviamente, não podemos estar Norte contra Sul, temos que estar em complementariedade. E é uma coisa que é importante, que é não perceber que os desafios do futuro ganhar-se-ão com a partilha do conhecimento e não com o seu segredo, não está a perceber os sinais de novos tempos. Não. Sim, o facto de nem todos precisam fazer a mesma coisa. Exatamente. E, portanto, aquilo que eu digo é que aquilo que Lisboa tem de bom e que é o conhecimento, as tecnológicas, as empresas multinacionais, têm que ser capazes de interligar com aquilo que é o mundo do conhecimento também, que está no Norte, e que é o mundo industrial. Porque, repare, qual era a probabilidade de sucesso se empresas multinacionais fizessem investigação e incubação em empresas de dimensão industrial que nós estamos em Guimarães, como empresas que empregam 1000 pessoas, que faturam 50 milhões, 80 milhões. O efeito exponencial seria brutal. E, portanto, aquilo que é importante percebermos é como é que isto tudo se conjuga e articula. O que tem falhado, na minha opinião, no país, é uma clara articulação e visão naquilo primeiro que queremos ser. Nós não podemos continuar a ser meros prestadores de serviços. E temos empresas fantásticas, das melhores do mundo, eu direi isso com toda a convicção, não tenho dúvidas nenhumas, mas depois falta-nos aquilo que faz a diferença numa Alemanha, ou numa França, ou numa Itália, que é a propriedade intelectual, a marca e patente, o posicionamento, o marketing, e portanto, tudo isto acrescenta valor ao nosso produto final. E nós não podemos continuar a ser os meros prestadores de serviços de produtos, em que fazemos fatos top em Guimarães, camisas fantásticas, mas assim tudo que é uma margem do negócio em si, fica tudo do outro lado. Claro. E porquê que fica? Porque eles têm sido capazes de nos fazer acreditar que são melhores do que nós. E isto leva-nos, de forma inconsciente, quase quando pensamos numa Alemanha, eu costumo dizer isto muitas vezes, claro, nós pensamos em confiança, em marcas como a Mercedes e como outras, e quando pensamos em Portugal, nós posicionamos naquilo que nunca deve acontecer. Uma empresa, quando nós visitamos uma empresa e lhe perguntamos para quem produz, eles não sabem dizer para quem produz para quem comprar, posicionam-se naquilo que se chama no marketing dos indiferenciados. E, portanto, nós temos que perceber que a Ferrari posiciona-se claramente pela marca, claro, certo? E, portanto, outros pelo preço. Portanto, nós não queremos ser aqueles que não sabemos muito bem quem somos. E é esta clara evidência de pensamento de país que as pessoas têm que ter. E ainda, na minha opinião, ainda não o têm, porque andamos todos uns para cada lado. E, portanto, não puxamos todos para o mesmo sítio. Exatamente. Há pouco falou aí na capital europeia da cultura. Guimarães, com a capital, obteve uma afirmação de relevância a nível europeu e até mundial. Há margem para continuar a crescer nessa área, ou temos neste momento a dose necessária em termos culturais, até pelos espetáculos que produzimos, e Guimarães já vai produzindo alguns internamente e também consegue trazer aqui já alguns nomes em termos culturais? Eu diria rapidamente que Guimarães é um nome a ter em conta no campo europeu e mundial daquilo que é cultura, ponto. Até porque temos marcas que são nossas, o Guimarães Jazz, claro, são marcas nossas, nós temos que dizer bem alto, é uma marca de Guimarães e, portanto, é uma marca de Portugal. Eu diria que na cultura há sempre margem para crescer. Se há coisa que deve constantemente estar a crescer e provocar o crescimento de tudo aquilo que são atividades económicas de forma transversal, é a cultura. A cultura é que nos diferencia. E, portanto, se há investimento... Mas costuma haver uma ideia que... Enfim, que a cultura é um mal secundário, é uma coisa secundária em relação a outras atividades, mas as populações e as pessoas precisam de cultura independentemente de tudo, não é?
cultura é um fator crítico de sucesso, seja em que sociedade for, seja em Portugal, seja na França, seja em Itália. Eu percebo que às vezes é facilmente atacável, se quisermos, quem investe em cultura, e ali ao lado há pessoas com problemas sérios no âmbito social. Era aí que eu queria chegar. E eu já lá vou. Obviamente que nós não podemos descurar quem mais precisa de nós. E do ponto de vista social, nós só quando percebemos que o problema do Ricardo, neste caso, que também é Ricardo, é o meu problema, que também sou Ricardo, mas, ou seja, quando o problema dos outros for verdadeiramente o nosso problema, mas sentido, não de forma artificial, porque não falta quem diga, eu estou de acordo e tal, mas o que é certo é que a teoria, depois, na sua materialização, não é a sua prática. Pronto. Mas quem me conhece sabe bem que eu sou incapaz de dizer sim quando quero dizer não. Se calhar sou um político diferente, provavelmente. Mas não sou de simpatias fáceis, mas quem me conhece sabe que se eu digo que eu vou mesmo, eu resolvo. Isto para lhe dizer o quê? Obviamente nós temos que perceber que primeiro temos que ajudar quem é mais preciso. Mas temos que perceber que temos que continuar a fazer desenvolvimento, a fazer acontecer, a fazer aquilo que se costuma chamar no processo do ciclo do produto, a fazer inovação na maturidade para voltar a crescer e não para entrar em declínio. E os territórios também têm essa necessidade, ou seja, a cultura tem que estar sempre a provocar-se a si própria e a provocar os outros. Portanto, a cultura e a educação são pilares estruturantes e estruturais de uma sociedade. Então, nós o que somos hoje não somos necessariamente aquilo que éramos há 30 ou 40 anos atrás, completamente diferente. Agora, não podemos descurar... E temos outras necessidades. Não podemos descurar. Agora, mas temos que também ter fortes convicções na defesa daquilo que é cultura e os seus valores. Porque eu bem sei que pode não ser fácil, às vezes, explicar, porque num orçamento municipal X em cultura e X em desporto, por exemplo, mas se nós explicarmos a todas as pessoas porque é que o fazemos e de que forma pretendemos fazer acontecer, as pessoas percebem. Eu costumo dizer... É isso que falta chegar ao cidadão comum, em termos gerais, por parte daqueles que têm essa obrigação de gerir e de explicar também. Eu vou-te explicar isso de uma forma que me parece importante. Ainda hoje disse esta máxima, que não é minha, é de um político que já faleceu, que ele dizia que a política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Eu sinceramente concordo com esta máxima, porque nós temos que ser capazes de definir o nosso caminho, mesmo que isso nos traga provavelmente problemas eleitorais. Claro que está, que nós temos que ganhar eleições, mas temos que tentar dizer aos outros que o caminho que nós temos que percorrer é o melhor caminho para o futuro deles, dos filhos e dos seus netos. Se nós conseguimos explicar esta dimensão, eu acho que o cidadão acredita e continua a confiar. O problema está é que quando nós dizemos uma coisa, a seguir fazemos outra, estamos, no fundo, a enganar as pessoas. E o cidadão, hoje, mais do que nunca, é um cidadão bem formado e bem informado. E vai querer perceber e vai querer... O cidadão tem uma má ideia da classe política? Eu também, há uma máxima que é minha, que eu costumo dizer que era fazer da política, currículo e não cadastro. E o problema está aqui, é que eu estou convencido que os próximos tempos ditarão algumas mudanças e alterações de paradigma na política, porque estão a vir novos atores para a política, pessoas que querem efetivamente credibilizar os partidos. E a visão que o cidadão tem em 90% das vezes é que o político é um gatuno. Vamos chamar as coisas pelos nomes. E isto, a culpa é dos políticos. Não de todos, estamos de acordo, mas que o exercício da atividade política tornou-se uma espécie de cadastro. Eu posso lhe dizer, no meu caso pessoal, eu sou quadro de um banco e até, felizmente, do ponto de vista financeiro, era melhor remunerado como quadro do BPI, neste caso é o banco em causa, que estou com licença sem vencimento, do que como vereador. Eu digo, é público, estão as minhas coisas no Tribunal Constitucional, podem aceder ao meu recibo de vencimento último de outubro de 2013 e percebem isto que eu estou a falar comparativamente com os dias de hoje. Agora pergunta, porquê é que o senhor está aqui? É maluco? Não, eu não sou maluco, mas acredito piamente que é possível nós construirmos mundos diferentes. Eu não sou melhor ou pior do que ninguém. Há uma característica minha que eu tenho, eu sou sério.
E quando compram guerras comigo, pondo em causa a minha seriedade, é muito difícil. Portanto, porque eu, pela ética e pela forma de estar e de ser, que é inata, é difícil. Até tenho amigos meus que me conhecem há muitos anos que me diziam: tu vais estar meio ano na política, rapidamente tu vais partir tudo e vais embora. Mas eu acho que nós não podemos, à primeira dificuldade, bater com a porta. E eu tenho crescido imenso na política, intelectualmente imenso na política, porque a política mostra-nos realidades que nós, no nosso dia-a-dia, não vemos. E quando alguém critica os políticos, que conselho que eu lhes posso dar é: interrompam a vossa vida pessoal por um mês e venham comigo fazer política. E acredito que 90% deles mudariam na altura, de imediato, a opinião. Não tenho dúvidas, porque o exercício da atividade política tem que ser um exercício nobre, de disponibilidade, mas só faz sentido, efetivamente, quando o problema dos outros é o nosso problema. Se nós não percebemos que não vale a pena nós termos das maiores cidades tecnologicamente avançadas, mas temos ao lado pessoas que morrem à fome, isto é um problema sério da sociedade. E não é possível, nos dias de hoje, nós temos problemas com pobreza no país. Eu sou presidente de uma PSS e sei bem daquilo que estou a falar. Sou há mais de 8 anos e sei bem das realidades das famílias, sei bem das dificuldades. E nós, quando elas têm dificuldades, nós estamos lá para apoiar. E nós temos de estar atentos a estes casos. E não é marginalizar que se resolve, é incluir que se resolve, é integrar que se resolve. É, entre aspas, misturar sociedades diferentes, não é sociedades diferentes, pessoas de estados sociais que se classificam diferentes, para fazer acontecer, para fazer que a pessoa, em determinado patamar, perceba que o seu bem-estar não é o bem-estar de outra pessoa que não o tem. Para fazer refletir, nós não devemos estar felizes quando apenas nós estamos felizes, porque temos que estar todos felizes. Só assim é que nós acabamos com as guerras, com os problemas, com as diferenças, e isto é um interesse coletivo, e a política trabalha em prol do bem comum, do bem da comunidade, do bem coletivo, e é aqui que eu me tenho batido e me continuarei a bater até que as forças me permitam na atividade política, e portanto continuarei na política. Está a correr bem, até porque os assuntos estão a encadear nas perguntas certinhos e não foi combinado. Exato, não foi combinado. Estamos a falar de política e percebe-se em si uma forma de estar interventiva, pela forma como fala e como aborda os assuntos. Quando é que decidiu abraçar esta nova atividade, se pudermos chamar assim, da política? Primeiro dizer que, efetivamente, eu tenho uma forma de abordagem das respostas, uma forma de estar e de falar, que às vezes estou interpretado como agressivo. Mas é uma forma convicta, porque eu, quando estou a falar, eu estou a sentir o que estou a dizer. Então passo a emoção toda para as palavras. E isto às vezes revela alguma intuação nas palavras. E há pessoas, por vezes, dizem: foste muito agressivo na comunicação. Não, é a intuação, é a forma como eu me, se quiser, emociono quando falo dos temas. Portanto, quando é que eu decidi? Eu já sou militante do Partido Socialista desde 1998, se a memória não me falha. E, portanto, já lá vão alguns anos. Eu comecei a fazer parte das listas às freguesias, por acaso na freguesia de Caldelas, a vila que me viu nascer, que hoje já não habito lá. E depois como fazia parte de muitos grupos, era muito interventivo, convidavam para ir tocar viola para festas, e portanto lá está, a música. Sempre gostei muito de conviver com pessoas, sempre gostei muito de partilhar, de ajudar, de acrescentar. Eu penso que a única coisa que eu ainda não fui, daquilo que é associações, foi escoteiro, nunca fui escoteiro. Mas porque não calhou, até porque eu tenho muitos amigos que estão lá. Foi das poucas coisas que eu nunca fui. Colaborava, até nas igrejas, cheguei a ser acólito muitos anos, com os pais. Mas depois há uma altura que sente uma intervenção, certo, uma necessidade de uma intervenção maior. Foi precisamente em 2009, quando eu sou candidato à Junta de Freguesia de Caldelas, e que perdi, portanto os cidadãos escolheram, os técnicos escolheram, mas eu digo que ganhei, porque, portanto, ganhei experiência para o futuro. E ganhei no sentido daquilo que é um crescimento forçado. Quando a gente perde, é difícil. É difícil porque acreditava... Não ficou convencido, Não fiquei convencido porque acreditava no meu projeto, porque
Ninguém pode ser candidato a coisa nenhuma se não tiver um projeto. A primeira coisa que eu pergunto às pessoas, eu vejo muitas pessoas a falarem de determinada pessoa, aquela pessoa, pá, é espetacular, pá, é o melhor que há. E eu pergunto-lhe, diga-me uma ideia. Porque, às vezes, os votos são feitos de percepções. São percepções. Até tem uma imagem engraçada, até gosto dele, até é simpático, mas e o projeto? E o plano de E vivemos numa altura governação? que se cultiva muita imagem, não é? Não é isso mesmo. Hoje em dia, está provado por alguns estudos que quando nós estamos a falar, o que conta, aquilo que dizemos, é apenas 8%. Portanto, 92% é o não verbal. É a forma como estamos, como gesticulamos, como posicionamos a voz. Exatamente. E eu digo, mas é muito pouco, não é? Agora, é preciso também mudar aqui um pouco isto, é preciso haver conteúdo naquilo que se passa a mensagem. Portanto, em 2009, quando eu perco as eleições, eu tinha dois caminhos. Ou desistia da política, e isso, pá, isto não é para mim, ou então fazia de uma ameaça uma oportunidade e galvanizava aquilo que acabei por fazer. Na altura até fui para a Pastora de Termas, e acho que o trabalho está à vista de todos, e não vou falar sequer desse trabalho, e isto no fundo foi crescendo, e o Presidente da Câmara atual, Domingos Bragança, em 2013, faz-me o convite para fazer parte da sua equipa, que eu prontamente aceitei. Eu costumo dizer que o Domingos Bragança é o meu pai da política, portanto foi ele que me trouxe para este executivo, e até os dias de hoje, tenho feito o meu trabalho com maiores ou menores dificuldades, e portanto tento dar o meu contributo. A política absorve sempre muito tempo e é preciso, digo eu, saber gerir as coisas muito bem. Consegue gerir isso mesmo em termos particulares, depois em termos familiares, ou a família fica aqui um pouquinho a perder com esta atividade política? A política, como disse bem o Ricardo, é efetivamente uma atividade absorvente. E quer para aqueles que gostam, quer para aqueles que não gostam. Para os que gostam, pior. Depois acabamos por nos meter em várias coisas e, portanto, vamos por aí fora, quando vamos por ela, não há dia que chegue para a nossa atividade. E eu, por acaso, sou daquelas pessoas que gosto e, portanto, deixo-me envolver quando dou por ela também muita coisa. Mas há um conselho que eu dou àqueles que querem vir para a política e que eu acho que devem vir muitos mais, com fortes convicções daquilo que quer fazer política e daquilo que é contributo para o bem comum, que é, primeiro, tenham consciência que é muito absorvente, mas depois o seu bem-estar físico e emocional tem que estar no limite das forças deles. Isto quer dizer o quê? A sua ligação, quer seja familiar, quer seja o seu bem-estar pessoal, quer seja o bem-estar com os amigos, tem que estar tudo resolvido. A minha família... A retaguarda é muito importante. A minha família é o meu pilar fundamental. Eu, se não tivesse uma família nuclear com esta estabilidade que tenho hoje, felizmente, eu não conseguia estar na política, porque eu sou uma pessoa de família, gosto imenso dos meus filhos e da minha mulher, e se eu tivesse alguma instabilidade que fosse, era difícil continuar na política. Mas posso-lhe dizer que os meus filhos agora não, o mais velho já diz não, tens que continuar na política, mas há 8 anos atrás, ele tem hoje 15, pai, anda para o banco, estás mais tempo connosco, estás aos fins de semana. Agora é o mais novo que diz isso, tem 9 anos, eu não percebo muito bem. Agora é o mais velho a dizer não, tens de continuar, que eu gosto que tu ajudes as pessoas. Ele dizer ele próprio, portanto, já sente aqui algum bichinho, se quisermos. Portanto, o conselho que eu posso dar é, estar na política é ter um novo casamento, se quisermos. Quem não está preparado para ter um novo casamento, sem desconfiar do primeiro casamento, não venha para a política. Como é um dia do Ricardo Costa, desde que se levanta até que volta a deitar a cabeça no travesseiro à noite? Um dia normal, não vou dizer... Sim, há dias diferentes, mas eu, neste momento, estou mais absorvido do ponto de vista familiar, porque a minha esposa ficou colocada em Felgueiras e entra todos os dias às 8 da manhã, portanto, eu é que tenho cuidado dos dois rapazes. Portanto, eu tenho um entra na escola às 8, o outro entra às 9. Portanto, levanto-me, trato de mim, primeiro ponho-me pronto eu, que é para ficar tudo impecável. O segundo, levanta-se, toma o seu banhinho, veste, pequeno almoço, leva à escola, enquanto o mais novo fica com a avó. E depois chego, trato do mais novo, levo, depois pequeno almoço e venho trabalhar, venho para a Câmara. Depois entramos no edifício Santa Clara, é um ensino de compromissos, para além depois de uma presença constante que eu tenho nos locais, nas empresas, nas associações, no desporto, que eu gosto de ir, gosto de pôr a mão na massa, porque muitas das vezes tomam-se decisões em gabinetes sem a verdadeira percepção daquilo que é a realidade.
e nós falamos muito, e fala-se muito, dos custos de contexto, mas nunca ninguém os quer eliminar. Este custo de contexto, no fundo, é isto que, por vezes, as empresas sentem no seu dia-a-dia, que para obter um documento que lhe faz falta para ir a determinado financiamento comunitário, tem que percorrer 10 capelas, e ninguém sabe muito bem como é que isto se faz. Isto são os custos de contexto que eliminam muita da competitividade que nós precisamos de ter. E, portanto, absorve muito. E, portanto, isto obriga-me a uma disponibilidade constante. Claro. A pandemia era inevitável, não é? Falarmos do momento atual. Como é gerir tudo isto em termos de autarquia? Inicialmente a situação era completamente desconhecida, apanhou todos praticamente desprevenidos. As decisões, presumo, foram sempre muito ponderadas, ou não havia sequer tempo para ponderar as decisões porque era urgente tomá-las? Deixe-me que lhe diga que a pandemia tem um fator muito positivo. Eu, há 10 anos atrás, quando apresentei um projeto chamado I9G ao Sr. Ministro da Economia, projeto de inovação para a indústria, nós já falávamos desta transformação digital, da robotização, da inteligência artificial, da supercomputação, desta, se quisermos, partilha de conhecimento entre os centros de conhecimento, as empresas e a governação. E esta pandemia tem um fator positivo, que veio acelerar tudo isto. Repare na rápida evolução digital que quisermos, ao nível da digitalização da economia, mas também dos processos e dos procedimentos, se quisermos, que isto veio trazer. Hoje em dia, nós fazemos reuniões a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer local. E, portanto, eu posso estar no carro e estou a entrar numa reunião via Zoom ou via a Microsoft Teams, seja ela a plataforma que for. Portanto, tudo isto surgiu de imediato. Já havia o Skype, é verdade, já se ia falando, mas hoje em dia estas plataformas veio completamente fazer uma disrupção. E tiveram que dar resposta, não é? Então foi a avalanche de utilização. Aquilo que estava a acontecer, como eu lhe estava a dizer, de forma envergonhada na transformação digital, esta pandemia veio acelerar. E por um lado bem, porque repare, há estudos que apontam que em 2050 mais de metade da população mundial viverá em cidades. Mas também, em 2050, metade do produto interno bruto far-se-á por e-commerce. E, portanto, se em 2050, é daqui a uns anos, não vale a pena. Portanto, eu diria que a pandemia foi um mal necessário para acelerar tudo isto. Mal necessário para Portugal até, porque há países, é verdade, que estavam muito mais à frente, mas a pandemia veio consciencializar as empresas da necessidade de alterações de paradigmas até ao nível que muitas das empresas, no seu ritmo de dia-a-dia, não é por mal, não pensam sequer nos seus processos, aquilo que se chama hoje em dia do design thinking, que é pensar, olhar para a minha empresa, como é que isto está a funcionar? Há aqui muitas ineficiências, vamos perceber, vamos conectar tudo isto, trazer no fundo a internet das coisas para dentro das funções que a empresa precisa. É eu estar a fazer garrafas, por exemplo, e não ter que me preocupar se é com estoque, porque ele é feito de forma automática entre a minha empresa e o meu fornecedor, tudo isto está automatizado. Este é o futuro. Tudo aquilo que seja passível e possível de ser feito de forma automática e robotizada, este tipo de emprego vai desaparecer. Todo o emprego que não acrescente valor ao meu nível de produto ou serviço vai desaparecer. Mas eu não tenho que estar preocupado, porque outros empregos novos vão nascer, centenas deles, já estão aí a acontecer. Portanto, hoje em dia, a questão da necessidade de ligar humanos com robôs, quem é que dizia isto? Os carros autónomos. Como é que os territórios vão se preparar para isto? Que nível de conectividade é que eu vou ter que ter na minha cidade de Guimarães e de inteligência artificial para que os carros possam andar na estrada? Porque já se fala em automóveis autónomos. O ex-reitor António Cunha falava numa intervenção há 3 anos atrás, dizer, daqui a 5 anos estamos aí. Eu até concordo que os automóveis estejam preparados, mas os territórios não estarão preparados. Para os acolher. E nós temos que perceber que modelos de negócio e outras oportunidades de negócio vão surgir. Agora, aquilo que não acrescente valor ao produto final e para bem do cidadão tem que desaparecer. Depois do confinamento houve a abertura do verão, com todos os problemas que poderiam trazer a seguir e já se perspectivavam pelos entendidos, uma segunda vaga que estaria a apoio. Esta segunda vaga foi diferente do que aconteceu na primeira vaga, digamos assim, até porque dá-me ideia que a nível da população em geral e de todos aqueles que vivem do seu negócio, comércio, restauração, acabaram por exigir mais porque viram, enfim, os seus lucros cortados durante todo aquele confinamento.
Como é que a autarquia agilizou isto tudo? Não consegue dar resposta a tudo, como é óbvio. Bom, isso é uma pergunta que temos de tocar em várias dimensões da questão. Quando esta pandemia surgiu lá atrás, e eu por acaso partilhei até um SMS com o Primeiro-Ministro, na altura dei algumas sugestões, como dirigente nacional do Partido Socialista que sou, que faço parte da Comissão Nacional e como responsável, e há uma coisa que eu lembro perfeitamente de uma das mensagens que lhe enviei, que é melhor colocar dinheiro nas empresas e salvar as empresas agora, nem que seja a fundo perdido, do que mais à frente pagarmos a fatura que será muito mais alta, que é aguentar durante 3 anos o fundo de desemprego de vários milhares de milhões de pessoas. Havia aqui opções a fazer, não é? E depois reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Portanto, eu diria mesmo que temos que colocar dinheiro. Neste momento é preciso perceber que não há economia, não há economia. Portanto, não há economia, temos que perceber de que forma é que se ajuda. E eu percebo bem a questão da restauração, a questão da hotelaria, que estão a passar momentos muito difíceis. Muito difíceis. Mas aquilo que a autarquia pode fazer, ou podia fazer ao seu nível, foi, do ponto de vista das taxas e licenças, das isenções, dos momentos esplanados, fê-lo. Também criamos uma plataforma digital, o chamado Próximo Sítio, o quiosque eletrónico, que no fundo nós queremos que isto seja uma medida não de curto prazo. Nós queremos lançar uma medida que vai responder agora, mas vai continuar a responder para o futuro e para todo sempre, porque isto é um fator necessário. É quase como a qualidade. A qualidade hoje em dia não é nenhum fator diferenciador, nem é vantagem competitiva. Ou se tem qualidade, ou então está-se fora do mercado automaticamente. Aqui a Próximo City é uma questão que era mesmo obrigatória de ter. E aquilo que a autarquia quis fazer foi dar um sinal estruturante e estruturado, de forma a que milhões de consumidores que existem no mundo possam comprar em Guimarães. É uma montra de Guimarães para todo o mundo. Não é uma montra de Guimarães apenas para os guimaranenses. É uma montra de Guimarães para todo o mundo. E quis dar essa oportunidade. Mas também não ficou só na questão da Próximo City. Deu também vouchers até 40 mil euros. O dinheiro que íamos gastar na passagem de ano, colocámos em vouchers para que os consumidores possam comprar no nosso comércio tradicional. E também assegurámos o transporte durante 3 meses de forma gratuita. Ou seja, durante os próximos tempos, eu diria, para se calhar durante o próximo ano, a autarquia terá que estar atenta e ajudar estes setores a ultrapassar estes maus momentos. Não é colocando apenas, obviamente, dinheiro por parte da autarquia para apoiar este setor, porque a autarquia precisava de um orçamento inteiro para apoiar só este setor. É mais importante ter instrumentos para se poder... Exatamente, nós não temos outra forma de fazê-lo e, portanto, dar apoios que apenas tocam a cada um... o dinheiro acaba, não é? 500 euros no mês, não, dar 500 euros no mês a um restaurante ou a um hotel... Não servia de nada. Seria apenas um paliativo. É preferível apoiar isto de forma indireta para que estes 500 euros se repitam todos os meses. E foi esta a ideia do Próximo Sítio. Isto é fundamental. Uma das grandes preocupações generalizadas, digamos, é o desporto, principalmente o desporto amador. Há aqui uma grande preocupação com este ramo de atividade e tudo que o envolve. Há um serviço válido prestado pelos clubes e pelas mais variadas associações que estão a sofrer também com esta pandemia. Algumas até correm o risco de desaparecer. Os atletas também deixaram de treinar, as pessoas deixaram de ir aos estádios. Como é que vê tudo isto, esta ausência de público, digamos que desde a parte mais baixa do desporto, o desporto regional, desde até ao desporto profissional, sendo certo que em muitos países, se calhar até com situação mais grave, mas os adeptos já podem, com alguma segurança, digo eu, porque vamos vendo também as imagens que nos vão chegando, participar nas atividades esportivas, porque acabam por ajudar também, enfim, as coletividades vivem disso, das cotizações daqueles que acabam por deixar de pagar também essas cotas. Nós temos problemas sérios e que vão muito para além do desporto. Esta questão da paragem abrupta da atividade física, que é muito mais do que o desporto em si, ou seja, do ponto de vista daquilo que é, porque nós quando falamos em desporto lembramos logo futebol. Sim, claro. O chip é logo futebol, não é? Claro. Há uma coisa, é mais abrangente. É muito mais abrangente que isto, e portanto nós temos que ter a capacidade de começar aos poucos. Há a própria saúde que está em causa, não é? Sim, é isso que eu ia lá chegar, ou seja, porque nisto vai-nos ter problemas mentais, porque eu falo por experiência própria daquilo que são os meus filhos, que ambos jogam futebol e de repente parou. E eles passam um dia inteiro, se for necessário, à frente de um computador, uma PlayStation, a jogar. Claro. Isto do ponto de vista, quer da sua falta de atividade física, do ponto de vista mental, isto causa aqui um desarranjo, se quisermos, intelectual, complexo e complicado.
E o que eu temo é que para depois voltar à normalidade possa ser muito difícil. E aquilo que nós temos que ser capazes de rapidamente perceber e de fomentar é começar aos poucos a voltar à competição, e eu sinceramente acho claro que as decisões, quem as toma, são sempre difíceis. Mas há um certo retraimento por parte de quem... Porque, repare, eu diria que ninguém perdoaria o governo deste país se deixasse os estados encher e em vez de ter 6 mil pessoas infectadas, no dia seguinte tivéssemos 80 mil. Eu diria que morria metade das pessoas porque não há capacidade instalada. E, portanto, tem que haver aqui uma responsabilidade que, obviamente, quem toma estas medidas são medidas antipopulares, estamos de acordo, mas que são um mal necessário, e são necessárias, não vale a pena estarmos aqui a fazer de conta agora. Eu diria que, à semelhança do que se tem feito na cultura, abrir os espaços com cuidado, também, na minha opinião, em estádios ao ar livre que levam 30 mil pessoas, como o nosso Estado, poder levar, eu diria, 5 mil, 10 mil pessoas, eu não via mal, desde que se segurem os espaços, obviamente, entre as cadeiras, espaçados entre as quatro bancadas, bem definidos claramente. O problema é que, e nós sabemos disso, num jogo de futebol, a emoção toma conta de nós. Não vale a pena. Eu costumo-se dizer que nós atingimos no futebol o nível reptiliano, que é um nível que nós não pensamos sequer. E portanto, é quando estado selvagem. É isso mesmo, é um estado selvagem. E não é por mal, é porque a emoção tomou conta da razão. E quando isto acontece, a pessoa até se agarra, até se junta. E há aqui estas questões que não são fáceis de gerir. Claro. Agora, eu diria que nós temos que começar a abrir aos poucos, até para trazer alguma alegria que é necessário às pessoas, mesmo aquelas pessoas que não fazem desporto, mas há imensa gente que tem fome de bola. Digamos que a missa ao domingo à tarde, não é como se costuma dizer. Não, é fundamental isso, é fundamental para o bem-estar da pessoa. Estamos numa biblioteca, gostos literários, tem alguns, há tempo para a leitura, não há? Há tempo para a leitura, eu gostava de ter muito mais tempo para a leitura, mas eu diria que nós temos que encontrar sempre tempo para ler, porque nós temos que refletir de quando em vez. E a leitura é muito própria, é nossa. É um momento de relaxo, é um momento de ensinamento e é um momento de introspecção entre um conflito que são as nossas ideias com aquilo que estamos a ler. São momentos desafiantes que nos provocam a nós próprios. É uma forma de fazer acontecer e de crescermos intelectualmente. Eu acho que ler é sempre importante. O Eduardo Lourenço tinha uma frase engraçada que ele dizia que aos 90 anos ou 92 anos sabia menos que quando tinha 2 anos. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isto? É a espécie da filosofia, não é? Costuma-se dizer que a filosofia é a procura incessante do saber. Aqui, no fundo, nós estamos sempre a saber. E quanto mais sabemos, menos sabemos. Mais dúvidas temos, mais questionamos. Agora, eu acho que é importante procurar o conhecimento, perceber de que medida ele nos pode influenciar para podermos ser os melhores cidadãos no futuro, não é? Estamos praticamente no final da nossa conversa, o tempo passou a voar, foi muito agradável, mas antes queria fazer um desafio que faço sempre a todos os nossos convidados, deixar aqui uma mensagem, até porque estamos numa época diferente, uma época que apela mais ao coração, a época natalícia, para todos aqueles que depois nos vão ver. Eu a mensagem que gostava de deixar ficar no fundo para todos os que vão ver o programa e que nos vão ouvir até. Eu acho que importa refletirmos que mundo queremos para os dias da manhã. Queremos um mundo onde existe gaps grandes entre pessoas, queremos um mundo mais violento, queremos um mundo onde nem todos fazem parte do mesmo, ou queremos um mundo mais inclusivo, mais justo. Então, se o queremos desta forma, eu acho que a mudança começa em cada um de nós. Não podemos dizer que não é o nosso problema, é o problema do vizinho ao lado. Porque se nós tivermos esta atitude perante os problemas, nós nunca mais vamos construir uma sociedade mais igual, mais uniforme. E, no fundo, a reflexão que eu queria deixar aqui no ar é que todos pudéssemos pensar e agir como o problema do outro fosse o nosso problema. Só assim vamos ser mais felizes e, obviamente, já todos um Feliz Natal. Claro. Dr. Ricardo Costa, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Fora de Portas. Foi mais um Fora de Portas com a presença de Ricardo Costa. Nós regressamos na próxima sexta-feira com mais um convidado.